A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para abençoar a sua vida nesse dia. No livro do Gênesis, no capítulo de número 8, no versículo do 1 ao 5, a palavra de Deus diz assim: E lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca, e fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Cerraram-se as fontes do abismo, e a janela dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram-lhe o cume dos montes. Meus queridos, eu queria meditar um pouco com você nesta palavra, nesse dia que Deus nos permitiu, e mostrar algumas coisas para você sobre a vida do patriarca Noé. Jesus ratifica sobre os dias de Noé, corrobora esta mensagem no seu sermão profético, no capítulo 24, lá a partir do versículo 36, ele dizendo que quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai. Disse que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. Ele disse que nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e não estava percebido até que chegou o dilúvio. Então Jesus dá testemunho desta situação, dos dias do patriarca Noé, quando o mesmo é chamado por Deus. De repente, em meio a uma geração corrompida, uma geração pervertida, o Senhor aparece no contexto com o desejo de destruir aquela geração, mas encontrou ali um homem e teve misericórdia dele. Noé andava com Deus, era um homem reto, justo na sua geração, e por assim ser, Deus resolveu poupá-lo. No capítulo 6, versículo 13, Deus disse a ele: o fim de toda a carne é chegado perante mim, a terra está cheia da violência dos homens, e eu vou destruí-lo juntamente com a terra. Mas Deus deu direção a ele no que ele precisava fazer para poder salvar a si mesmo e a sua casa, que era o projeto da arca. Do versículo 14 em diante, Deus começa a dar as diretrizes do seu novo projeto, do que ele queria começar a construir. Então, segundo a Bíblia, 100 anos se passaram, Noé terminou o projeto de Deus, que Deus havia lhe dado, entrou na arca com a sua família, os animais que Deus lhe permitiu, e de repente Deus mandou a grande chuva, a copiosa chuva, as fontes do abismo se abriram e veio o grande dilúvio sobre a terra e matou a todos, com exceção de Noé e a sua casa. E no capítulo de número 8, Deus lembrou-se dele. Então a chuva se deteve, as águas pararam, as águas começaram a minguar, a desaparecer da face da terra, e a arca repousou sobre os montes de Ararate, repousou seguro naquele lugar. Então eu queria refletir com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo que vai escutar esse vídeo. Como nós podemos chegar a um local repouso, a um local seguro? Noé, pelas suas atitudes, Noé mostra para nós. A primeira coisa que Noé fez foi obedecer à voz de Deus. Você tem sido obediente àquilo que Deus tem falado com você? Quando Deus o chama para um grande projeto, não vemos Noé questionando, retrucando, não vemos Noé impondo condições para poder obedecer à voz de Deus. Noé prontamente obedeceu à voz do Senhor, ouve as diretrizes de Deus e vai obedecer em tudo. Hoje a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para a nossa geração, e você tem parado para ouvir o que Deus tem falado com você? Você tem obedecido ao que o Senhor tem falado?
Obedecer é melhor do que sacrificar, já disse o profeta Samuel ao rei Saul. E muitas bênçãos são advindas da obediência. Muita gente quer estar debaixo da chuva das bênçãos, mas não quer andar debaixo da nuvem da obediência. Mas Noé obedeceu à voz de Deus e foi trabalhar no que Deus havia lhe mandado para a salvação da sua casa. A segunda coisa que eu posso destacar na vida do patriarca Noé é que Noé se preparou para aquele momento. A preparação, a confecção da arca, que dura em torno de 100 a 120 anos, é o processo de preparação daquele homem, se preparando para o grande momento, se preparando para a ira de Deus. Nós, a Igreja do Senhor, temos avisado sobre a vinda de Cristo e que depois dessa vinda virá a grande tribulação sobre a terra, mas as pessoas não têm se preparado. Na geração de Noé, enquanto Noé está se preparando, uns estão vivendo na promiscuidade, estão vivendo de qualquer maneira, estão vivendo de qualquer jeito, não estavam nem aí para a mensagem que o patriarca estava proclamando, pois Pedro afirma na sua carta que Noé era pregoeiro da justiça. Então Noé fala aos seus contemporâneos sobre os desígnios de Deus, mas infelizmente os contemporâneos de Noé, eles não se preparam, não buscam se preparar, arrepender-se dos seus pecados e querer ter o desejo de entrar também naquela arca, porque eu creio que se houvesse arrependimento nos corações, haveria permissão para poder entrar naquilo que seria a salvação das pessoas. Então as pessoas não se preparavam. É um retrato da geração atual, da geração desses dias, que não se prepara diante das circunstâncias. Os sinais estão sendo mostrados, guerra, pandemias e outros fatores mais, fenômenos cataclísmicos acontecendo, terremotos, enfim, sinais da vinda de Jesus Cristo. E acredito ter sido um grande sinal para aquela geração, aquele grande barco está sendo construído. Com certeza, tudo que Deus faz na terra chama a atenção das pessoas, mas infelizmente tem muita gente que às vezes não quer fazer o que é necessário, se preparar para o grande dia. Outra coisa que o patriarca fez foi confiar no Senhor, apesar de que o texto não nos mostra claramente, mas quando Deus dá as diretrizes da arca, eu percebi na leitura do texto que na construção daquele grande barco, Deus não mandou ele fazer um leme e colocar um timão na arca, para poder Noé direcionar a própria arca. Nas embarcações, todas as embarcações têm como seu piloto direcioná-la a um lado e a outro, mas a arca não tinha isso. Isso é o quê? Isso é confiança em Deus. Noé entra na arca e é guiado por Deus. As águas começam a vir, de repente começa a subir o seu nível e a arca começa a navegar, sendo direcionada por Deus. Com certeza as águas tempestuosas, mas Deus vai levando e até que a arca chega a um local seguro. O que Deus quer falar ao teu coração? Entregue a sua vida a Ele, confie nele, deixe Ele dirigir os seus passos a partir de agora. É Ele que vai começar a te livrar das situações adversas e te levar para um lugar seguro. Então faça como o patriarca Noé, obedeça, se prepare e entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, deixe Ele dirigir. Guarde esta palavra no seu coração, compartilhe com outros para poder abençoar a vida de outras pessoas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.